Mais direito, para a gente poder falar de plano de saúde. Desde a semana passada a gente já entrou nesse assunto, um assunto que não dá para falar em um único programa, né, doutora? Possível. Doutora Fernanda Daroldi chegando aqui hoje para poder esclarecer várias dúvidas sobre o plano de saúde. Doutora, a gente foi às ruas para poder falar com o nosso povo e a gente já tem a primeira pergunta aí, bora ver. Doutora Fernanda, como que funciona os reajustes anuais do plano de saúde? Tá, primeiro quero agradecer, Cleide, obrigada por mais esse dia aqui com vocês e vamos dar continuidade aqui na questão dos planos de saúde, né? O que acontece? A questão do reajuste anual para os planos individuais e familiares, a ANS, ela estipula um máximo, né? Um reajuste máximo anual que você pode aplicar. Então, esse ano de 2023 ficou em 9,63% o reajuste anual válido até 2024. Agora, qual que é o X da questão? Esse reajuste, como eu disse, é para planos individuais, ou seja, quem está ali no plano coletivo não se submete a esse reajuste. Eles podem fazer um reajuste acima desse valor estipulado pela ANS. Agora, pode ser que aconteça no plano individual, por exemplo, que você tenha, ou familiar, que a sua operadora de plano de saúde estipule um valor abaixo, né? Um percentual abaixo do que a ANS estipulou, porque ela só trabalha com o máximo. Sim. Então, eu não posso ultrapassar aquele valor de reajuste máximo. Agora, no mais, eu posso fazer abaixo e lembrando, coletivo não engloba e não precisa respeitar esse valor. E aí vai sendo estabelecido como, doutora? Vai tem surpresa todo ano? Mais ou menos. Né? No coletivo você tem um pouquinho de surpresa. Por exemplo, tiveram planos coletivos que estipularam agora nesse último ano 27% de reajuste. Meu Deus. Né? Que é bem acima do que nos planos individuais a gente tem estabelecido pela ANS. Mas infelizmente eles não se submetem a esse reajuste fixado pela agência. Nossa, que susto, hein? Muito. Que susto. Tem mais gente com dúvidas aí, bora ver. Doutora Fernanda, como reagir às práticas abusivas? Pois é, a gente acabou de falar e dá a impressão realmente meio que abusiva ali de ter uma surpresa todo ano. E aí, doutora? Então, na questão das práticas abusivas, e isso para qualquer tipo de consumidor, né, de qualquer plano, a gente tem algumas situações, né? Primeira coisa que eu sempre oriento todo mundo que procura escritório. Gente, vamos acionar primeiramente as operadoras do plano de saúde. Vamos tentar resolver esse problema diretamente na operadora. Não deu certo? Para vocês terem uma ideia, a ANS, ela estipula uma plataforma, ela tem uma plataforma disponível para os consumidores de planos individuais, para eles tratarem de fazer uma mediação com as operadoras de plano de saúde deles. Nessa mediação, você pode estar tratando dos problemas que você tem, por exemplo, Sim. inclusive de alguma prática que você entende como abusiva. Isso é um X. Acionei administrativamente, não tive êxito, aí realmente, eu como advogado, o que eu posso orientar procure um advogado especialista da sua confiança. Uhum. Procura e demonstre o que você está sofrendo, que tipo de prática você vem sofrendo, que tipo de abusividade, para que o advogado possa, da melhor forma, resolver o seu problema. E não tem uma regra ali, né? O que é abusivo, o que não é abusivo. Fica tudo de acordo com aquilo que o cliente, né, está sofrendo ali naquele momento, né, doutora? Cada um tem o seu problema. Uhum. Então, a gente tem problemas, às vezes, de negativa de atendimento, sem nenhum tipo de justificativa, de reajustes abusivos. Cada um sofre um tipo de problema. Então, é difícil a gente chegar aqui e falar assim, para isso é isso, para aquilo é aquilo, não tem uma fórmula mágica. Então, procura seu advogado, leve o problema até ele, que ele vai arrumar a solução mais cabível possível e adequada para você. Inclusive, eu acho que tem gente na dúvida sobre isso, bora ver. Vamos lá. Doutora Fernanda, o que fazer sobre a demora do atendimento? E essa questão da demora... É delicado, né, doutora? Muito, muito delicada. Porque o que acontece? A gente sabe que hoje você liga para marcar uma consulta, demora 3, 4, 5, 6 meses para conseguir, né? E se você não puder ir naquele dia, meu amigo, daqui 6 meses de novo que você consegue outra consulta. Então, o que acontece? Nos planos individuais, a ANS ela tem um prazo fixado, tá? Ela estipula um prazo. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um prazo máximo de atendimento. No caso de pediatria, que a gente sabe, quem tem criança em casa, que sempre tem que ir ao pediatra, são consultas rotineiras, casos de ginecologia, clínica médica, esse tipo de situação, a ANS estipula um prazo máximo de 7 dias úteis para você conseguir a sua consulta. E acontece isso? Não. Não, olha, claro que pelo menos comigo nunca aconteceu, Lógico nunca consegui. Mas ela estipula esse prazo. E o que acontece? Você vai lá, não conseguiu a consulta, não conseguiu ser atendido nesse prazo máximo, que muita gente nem sabe que existe,
aciona a ANS. Por quê? Ou aciona seu plano, né, sua operadora de plano de saúde. Acione alguma delas. Por quê? Ela poder justamente agendar para você uma consulta. Agora, qual que é o X da questão? Às vezes, a gente tem um médico que é da nossa preferência. Sim. Eu tenho um pediatra que eu levo meu filho rotineiramente, eu gosto dele, eu só levo nele. Mas, às vezes, eu não consigo consulta lá. A operadora, ela tem que te garantir a consulta, mas não necessariamente com o médico da sua escolha. Ela tem que te garantir o atendimento médico. Isso ela tem que te garantir. Sim. Então, o que ela faz? Ela verifica dentro dos médicos credenciados qual médico consegue te atender nesse prazo, qual especialista e te encaixa naquele momento. Tá? Então, se você abrir mão da sua preferência, ela com certeza vai te arrumar e ela é obrigada a te arrumar o atendimento médico. Agora, se você permanecer com a sua preferência, infelizmente você vai ter que aguardar a agenda do seu médico, que sempre demora muito, né? É que sempre demora. Sempre. Isso é qualquer especialidade, né? Tipo meses, muitos meses. Justamente. Tem gente na dúvida aqui sobre emergência, bora ver. A minha dúvida é o seguinte, o beneficiário do plano de saúde, ele é obrigado a deixar um cheque calção para um atendimento emergencial? E aí, doutora, é ou não? Nossa, olha Uma isso. dúvida gigante, né? Muita gente tem dúvidas, isso acontece com muita frequência, inclusive até hoje, embora não devesse mais acontecer, porque em 2012, tá, houve uma alteração no Código Penal e passaram a incluir, inclusive como uma tipificação penal, o crime de exigir calção ou qualquer outra garantia para atendimento médico hospitalar emergencial. Então isso não pode acontecer. Eu não posso exigir cheque e calção de maneira alguma para atendimento emergencial. Isso é crime. Inclusive, o Código Penal fala que você deve, os estabelecimentos de saúde, deve anexar, né, em um local visível, seja por folder ou alguma outra coisa, que fique claro para aquele consumidor, né, para aquela pessoa que quer o atendimento, que não se pode exigir cheque e calção de maneira alguma para atendimento emergencial. Até porque a gente está passando por uma situação muito delicada ali naquele momento, né, doutora? Justamente. E nesse caso aí, só para esclarecer ainda mais, por exemplo, uma pessoa que não tem plano de saúde, chega no hospital, como que funciona? Eu preciso, também segue essa mesma regra, doutora, ou não? Na verdade, o atendimento emergencial é uma coisa humanizada, né? Uhum. Você chega com uma emergência, você tem que ser atendido. Depois se resolvem as burocracias. O atendimento ele tem que ser priorizado. É a primeira coisa que tem que ser feita. Né? Você tem que salvar uma vida, você está lidando com vida. Uhum. Depois, burocracias de quem não tem plano de saúde se resolvem depois. E a gente sabe que a realidade está bem diferente, né, doutora? Eu passei por isso há uns 6 anos atrás e infelizmente acabou perdendo pessoas da família exatamente por conta dessa situação aí, exigindo um cheque calção, porque senão não poderia dar entrada ao hospital. E isso é muito triste. Israel, eu sei que você tem uma dúvida aí, não é? Vou aproveitar, né? A gente está falando de um tema tão popular, né? Que mexe com tanta gente. Doutora Fernanda, justamente falando sobre também essa questão do pagamento e tal, do plano, eu sei que tudo é estabelecido em contrato e a gente tem que saber aquilo que a gente está assinando no momento da contratação do plano de saúde. Mas, por exemplo, deu 15 dias de atraso na parcela do plano de saúde. O atendimento é suspenso após esses 15 dias. Tá certo isso? Então, se precisar de um atendimento, como você disse ali, a vida que tá valendo a pena e tal, chegou lá, não, ele tem que ser feito o atendimento, ou se não fizer, você pode procurar também o seu direito. Israel, na realidade, o atendimento a gente tem que dar uma dividida, né? Tem a questão emergencial, que isso eu acho que não tem nem discussão, né? E tem a questão de consultas rotineiras, que não são atendimentos emergenciais. Se eu tenho um atraso na mensalidade do meu plano de saúde, a gente tem algumas situações delicadas para abordar. Por quê? Primeira coisa, o plano só pode suspender o atendimento se você tiver mais de 60 dias de atraso em um ano, seja esses 60 dias consecutivos ou não. Então, se eu totalizei 60 dias de atraso no pagamento da minha mensalidade durante um ano, eu posso ter o meu plano suspenso. Esse atendimento ele pode me ser negado. Inclusive, é muito importante a gente já tocar nesse assunto, que muita gente não tem noção, não sabe desse prazo. E aí o que acontece? Sempre fica pagando conta atrasada, porque acaba não utilizando naquele mês. Aí, hoje eu paguei com 20 dias de atraso, hoje eu paguei com 30. E quando você totaliza, já passou de 60. E esse fato de você ter mais de 60 dias de atraso no pagamento, enseja, é uma das hipóteses da rescisão unilateral dos planos de saúde individuais. Então, o próprio plano pode chegar para você e falar assim, eu não te quero mais como um beneficiário do meu plano, e ele pode rescindir, né? Então, é uma das hipóteses.
tá? Tem a questão da fraude, na fraude de utilização desse plano, porque a gente sabe que acontece. Nossa. O beneficiário, né, utilizar para outro, enfim, tem algumas situações sérias de fraudes. Que é crime, né, doutora? Com Inclusive, certeza, né? com certeza. Mas essa questão do atraso é uma causa clara de rescisão desse contrato unilateralmente. Olha, e aí a gente vê, só mais uma dúvida, eu posso tirar agora? Deixa essa apresentadora que vos fala tirar essa dúvida. O médico, por exemplo, o médico particular, a gente falou de médico de tempo de demora ali, para poder conseguir uma consulta com um especialista, ou até mesmo aquele médico de confiança. O que a gente tem visto muito nesses últimos meses, nesses últimos anos acontecendo, doutor, é o seguinte, é que os médicos atendem pelo plano de saúde. Eu sou credenciado a um plano de saúde, eu tenho um plano de saúde aqui em Cuiabá que é super famoso e a gente tem visto práticas desses médicos que são credenciados cobrando a primeira consulta. Então, eu cobro a primeira consulta aqui, é particular. E a partir das próximas consultas, aí a gente faz pelo plano de saúde. Pode isso, gente? Olha, eu sinceramente, eu não sou médica, Né? mas isso, eu não sei a realidade financeira dos médicos, mas isso é uma prática que vem acontecendo muito. Você Nossa. tem plano de saúde, você liga para agendar a sua consulta e o médico te fala o quê? Olha, sua primeira consulta eu vou cobrar e te agendo para daqui uma semana, 15 dias, enfim, num prazo até razoável. Perto do que a gente está acostumado, um prazo bem razoável. Só que depois eu consigo te atender pelo plano nas próximas. Ou você atende ou você não atende. Né? Então, se você está diante de uma situação dessa, aciona a sua operadora do plano de saúde, aciona inclusive o CRM para ele averiguar essa conduta desse médico, tá? Porque de fato, você não pode pedir uma pessoa que tem plano de saúde e quer ser atendida pelo plano de saúde, você exigir ou condicionar o restante do tratamento dela ao pagamento de uma primeira consulta. E a gente sabe que o plano de saúde não tem contribuído muito, viu, doutor? Eu digo isso por experiência, tá? Como eu disse lá no início, essa pergunta é uma pergunta muito pessoal, porque eu tenho plano de saúde há mais de 10 anos e o meu médico, né, o profissional, que ele seria de minha confiança, acabou dizendo, olha, a partir de tanto, agora eu preciso, a primeira consulta, porque faz muito tempo que você não vem, a primeira consulta eu vou cobrar o valor de R$450, que é o valor normal de consulta, e depois eu continuo te atendendo como eu fazia anteriormente. O plano de saúde diz que é uma situação que ficou aberta ali para o profissional. Tá, mas eu, como cliente que pago todos os meses, eu posso também deixar de pagar? E aí, né, vocês vão descontar, vão ressarcir esse valor, não é? Impossível. Né? A gente não pode parar de pagar o plano, Claro jamais. que não. Mas o que acontece? Igual eu tô te falando, a gente não sabe a realidade de cada médico, né? De volume de paciente, enfim. Mas o fato o médico, ele tem, claro, a faculdade de falar, eu vou atender só particular, eu vou atender só plano, não vou abrir agenda para isso, né? Ele tem essa faculdade. Claro. E como eu havia dito anteriormente, se você não fizer questão daquele especialista específico, o plano de saúde vai te encaixar com outro, porque é obrigação do plano de saúde. Agora, o que não dá pra gente aceitar infelizmente, esse tipo de conduta de alguns profissionais da área médica. Sim. Né? De condicionar o seu tratamento, te atendo pelo plano, te trato, faço todo o seu tratamento pelo plano, mas uma das consultas você tem que pagar. A primeira consulta tem que pagar. E isso serve tanto para o plano de saúde normal que a gente tem, quanto para o plano odontológico também, né, doutora? Também. Se estende, né? Se estende. Agora, uma questão que a gente tem visto muito é que há uma diminuição muito grande do número de profissionais credenciados nos planos de saúde. Sim. A cada dia que passa, vem diminuindo a rede credenciada, seja de médicos, seja de hospitais. Pelo menos, o atendimento de exames, de internações, se mantém, mas há uma redução nítida de médicos credenciados que estão querendo, né, atender por plano de saúde, principalmente por questões financeiras, Sim. né? A classe, ela reclama muito pela questão do valor da consulta repassada ao médico. Mas é uma realidade, né? Infelizmente. Mas aí quando você se associa, é credenciado a um plano de saúde, acho que é uma obrigação de atender o paciente, né, doutora? Claro, se não está satisfeito, você pode se descredenciar, não é obrigação do médico permanecer credenciado a um plano. Não quer atender, acha que o valor é irrisório, não justifica o trabalho, não atenda particular, enfim,
É assim que funciona. Doutora, obrigada. Nossa, eu adorei pra gente poder tirar várias dúvidas. Ainda esse mês, a gente vai continuar ainda falando com a doutora Fernanda, o doutor Bernardo, que vem aqui para poder esclarecer várias dúvidas ainda sobre o plano de saúde, porque é um assunto muito amplo, né, pra gente poder falar. Tem muitas dúvidas e aí na semana que vem a gente espera, tá bom? Combinado. Obrigada, doutora. Semana que vem tem mais direito.